sabe como agir quando uma pessoa está infartando perto de você? Ou se ela cai, por exemplo, da bicicleta, bate a cabeça? O que você deve fazer? Por isso, nós convidamos o cardiologista do SAMU, Dr. Fabrício de Melo Torres. Obrigada pela sua presença aqui hoje. A gente fica muito na dúvida, né? E, assim, e muita gente quer ajudar, mas a gente tem medo também de que pode atrapalhar. Vamos começar por algumas situações mais comuns. A gente está andando na rua, está num shopping, e uma pessoa tem sintomas de um infarto. Como é que eu identifico o que é um infarto e o que eu devo fazer? Correto. Os sintomas clássicos de um infarto são a dor no peito, né? A dor torácica, mas alguns sintomas se associam aos sintomas de dor torácica, que são a sudorese fria, palidez da pele, né? E esses sintomas também são levados em conta na hora de caracterizar a dor no peito, se ela é uma dor típica de um infarto ou uma dor não típica de um infarto. Mas a primeira conduta, porque dentro de um shopping, como você falou, você não tem meios de dar suporte a esse paciente. Então, você tem que, primeira coisa, é pedir ajuda. Alguém queixa com você que ela está com uma dor no peito, peça ajuda. Em Vitória, a gente dispõe do 192, do SAMU 192. O médico, você vai gerar um chamado. Nesse chamado que você gerar, vai ser passado o seu nome como solicitante, o nome da pessoa e a queixa dela. Se você não estiver no shopping, como no shopping é um local mais público e é conhecido, tudo bem. Mas se você está na sua casa, é muito importante que você dê para o primeiro atendente do SAMU o endereço correto e os pontos de referência, porque a ambulância precisa do ponto de referência para chegar mais rapidamente ao local. Frente a você acionando o serviço de urgência e dando esses dados, você vai passar para o médico. O médico vai te orientar, vai te perguntar algumas coisas. Isso por telefone mesmo? Por telefone. Ele já vai adiantando enquanto a ambulância está a caminho, é isso? Você está num shopping, o médico vai te orientar, ele vai te perguntar, que hora começou essa dor? Ah, tantas horas. Pergunte a esse paciente como que é a dor, ele vai te falar. É uma dor em aperto, é uma dor em pontadas, é uma dor que piora quando ele movimenta, piora quando ele respira. Todas essas características vão servir para o médico caracterizar essa dor como sendo ou não característica de uma dor de um infarto. E mediante a classificação que o médico vai dar, ele vai disponibilizar um tipo de recurso, seja um recurso que necessite, né, de um atendimento avançado, uma UTI, ou um recurso que possa ser um atendimento mais básico, só de controle de dor, se for um paciente, vamos supor, que sofreu um acidente e que está com uma dor no peito porque quebrou uma costela. Pode ser uma causa de dor no peito que não um infarto. Então, quer dizer, ao longo desse período, até essa ambulância chegar, esse médico já vai orientando esse familiar, né, essa pessoa que esteja próxima. Correto. E caso esteja em casa, existem até medidas que a gente pode fazer, porque, por exemplo, o uso de aspirina, né, o AS infantil, precocemente nos infartos, eles melhoram o atendimento. Eles são indicadores de melhor atendimento no paciente que está sofrendo um infarto agudo do miocárdio. Quer dizer, no caso de uma pessoa que acabou acontecendo uma queda, né? Ou caiu de um telhado, né? Caiu da árvore, caiu de bicicleta, bateu a cabeça, a coluna, qual deve ser o procedimento? O mais importante num paciente vítima de trauma é não mobilizá-lo. Certo? Não mexer nesse paciente. Tá. Né? O maior erro do solicitante ou então das pessoas, os circulantes em volta do trauma, é querer tirar a pessoa da cena. O mais correto é proteger a cena. Né? Se você está numa via de trânsito, é impedir o trânsito, chamar um guarda de trânsito, impedir o trânsito e assegurar que ninguém mais que está dando socorro para aquela pessoa também seja acidentado. Então, a primeira coisa é essa. Segundo, não mobilizar o paciente. Por quê? Se você o mobiliza e existe qualquer trauma da coluna cervical, ou torácica, ou lombar, em qualquer nível da coluna, se você mobiliza e existe esse trauma da coluna, você pode provocar uma lesão irreversível. Você pode piorar essa situação que poderia ser controlada. Quer dizer, é ligar para o SAMU, ou ligar 192, enquanto mantém, né, esse ambiente. Isso. Né? E toda a orientação extra, além disso, que você possa, toda a conduta que você possa fazer nesse paciente, o médico regulador no SAMU vai te orientar.
entendeu? Vamos supor, o médico vai te perguntar, existe algum local que está sangrando intensamente? Aí você vai falar para ele, não, doutor, não existe. Ou não, existe sim. Ele vai te orientar. Então, pegue um pano limpo e comprima este local de sangramento. A boca dele, existe secreção, sangue ou vômito na boca dele? Ah, existe. O médico vai te orientar a pegar um pano limpo e limpar a boca para desobstruir a via aérea, deixá-lo com a respiração livre. Então, todas essas orientações, o médico regulador do SAMU vai poder te orientar e melhorar o seu atendimento até a chegada da ambulância. Nós sabemos também de muitos casos de pais, né, com crianças que conseguem até ajudar, né, esse filho na hora desse acontecido por causa desse telefonema, né? Geralmente acontece, quais são os casos mais comuns com crianças? Com criança é muito comum os casos de engasgamento, né? Crianças vítimas, crianças e idosos, né? Está nos dois extremos. Tanto a criança como o idoso, aquele idoso acamado, aquele idoso que já tem doenças neurológicas que corroboram, né, com déficit de deglutição. Então, essas pessoas, tanto a criança como o idoso, podem ser vítimas de engasgamentos. E, nesses casos, também, tanto evitar, né, você pode ir num idoso que tem problema de deglutição, que está engasgando com muita frequência, que você não o alimente por via oral até que um médico o avalie e determine que isso é seguro para ele. Isso é o primordial. E na criança não tem como, né? A criança, ela engasga com um objeto, né? Com um brinquedo, com uma bolinha de gude, com o que for assim. Nesses casos, existem técnicas, né? Manobras que a gente pode fazer para o desengasgamento, para desengasgar essa criança. Que é o quê? Nada mais é do que você fazer uma força sobre o abdômen em direção ao tórax, né? Fazendo com que o ar que está dentro do pulmão, a pressão do ar que está dentro do pulmão sendo expelido para fora, né? Que ele expulse esse objeto da via aérea, né? Essas manobras, algumas pessoas, aqui no Brasil nem tanto, nos Estados Unidos os leigos são bem formados nesses conhecimentos, né? No Brasil nem tanto. Então, um médico do SAMU, muitas vezes a gente consegue por telefone, e isso dá uma satisfação muito grande na gente. A gente consegue que um pai ou uma mãe desengasgue uma criança e os pais até falam assim, não, doutor, já foi, já passou. Já está deu tudo bem. Que bom. Aí a gente consegue desengasgar por telefone. Doutor Fabrício, muito obrigada por ter vindo. Parabéns pelo trabalho, né? A equipe toda do SAMU, que a gente realmente pede sempre, né? Para que eles tenham tranquilidade, paciência, né? Para que continuem atendendo bem a nossa população. Obrigada por ter vindo, tá? Muito obrigado a você.